Vamos lá, irmãos, nós estamos estudando um pouquinho sobre o livro de Atos dos Apóstolos, sobre alguns princípios para a plantação de igrejas, seguindo esse livro histórico. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 13, para relembrarmos essa sequência aqui dos versos iniciais do capítulo 13, que sintetiza vários princípios, né? Que nós já tratamos aqui. Nós estamos aí seguindo o material do reverendo Arival, que é um livro chamado Plante Igrejas, obviamente com algumas modificações, mas seguindo aí a base que ele nos apresenta, que é um estudo, na verdade, do livro de Atos. Então, Atos, capítulo de número 13, vamos ler aí os 4 primeiros versos. Vamos ler todos juntos. Diz assim, portanto, Atos, capítulo 13, de 1 a 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ótimo. Então, dentro desses princípios, irmãos, que nós temos estudado, né? O objetivo da igreja, como prioridade aí, é a obra missionária. Então, dentro da obra que nos foi confiada, o plantar igrejas, o pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, como diz lá em Atos 1:8, né? Os discípulos recebem o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e essa autoridade que eles recebem os capacita para serem testemunhas de Jesus, começando de Jerusalém, chegando até os confins da terra. Então, o primeiro princípio aí que nós vemos no livro de Atos é que a obra missionária é a prioridade da igreja. Já vimos também que o Espírito Santo é o executivo da obra missionária. É ele quem dirige a igreja, é ele que capacita. E como nós lemos aqui em Atos 13, nós vemos o próprio Espírito Santo falando para a igreja separar, né, Saulo e Barnabé, capacitando e enviando Saulo e Barnabé para a obra que ele mesmo tinha chamado. Vimos também aqui no contexto que a obra da igreja ela é realizada pautada numa vida de consagração. No texto que lemos também, Atos 13, mostra a igreja orando, jejuando para conhecer ou reconhecer a vontade de Deus e o direcionamento de Deus na obra que eles tinham que realizar. Então, a consagração, a oração, o jejum é a chave aí para a obra missionária. Vimos também que Deus usa homens, né, para cumprir com o seu propósito de alcançar os seus. Por isso, separai-me agora Barnabé, Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Em Atos 9 também nós lembramos, já vimos aqui, quando Deus levanta Ananias para orar lá por Saulo ainda, e ele, então, ainda com cego, né, por aquela experiência que teve com Cristo, ele então espera então Ananias ora por ele, e Ananias fica com medo de ir até lá, e Deus fala para ele: não pode ir, porque ele é um instrumento nas minhas mãos, eu vou usar ele como instrumento para alcançar os gentios, os reis, os poderosos e tudo mais. Então Deus utiliza o homem, então utiliza a sua vida, a minha vida, como esse método aí para a realização da obra missionária. Vimos também que o meio escolhido é sempre o ministério da palavra, né? Nós vimos aqui no início do capítulo 13 que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, que são pregadores e professores, né? Traduzindo de uma maneira bem simples. Mas é a ideia de uma igreja que tenha um ministério pautado na palavra, porque é a pregação da palavra que alcança os eleitos de Deus. Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, né?
Então, não é o seu testemunho, apesar do seu testemunho ser importante, obviamente, até para fortalecer a sua fé, até para servir de instrumento, mas quem converte as pessoas é o próprio Deus mediante a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo diz que a salvação vem pelo ouvir, e ouvir do quê? Da palavra de Deus. Então, nenhum testemunho, por mais espetacular que seja, supera o fato de Jesus Cristo, o Deus encarnado, ter morrido na cruz por nós. Essa é a principal mensagem do Evangelho. Vimos também que a igreja local é a base para a plantação de igrejas, que nós temos não só a igreja de Jerusalém, que onde começou, mas a igreja em Antioquia, né, se transformando aqui numa sede missionária, né, num centro missionário, recebendo, enviando missionários, preparando crentes para o cumprimento da obra missionária. Vimos também que a doutrina da eleição é a motivação da obra missionária, o fato de saber que Deus escolheu pessoas e que já, desde a fundação do mundo, e essas pessoas estão aí, aguardando tão somente ouvir do Evangelho, para serem alcançadas pela graça de Deus, é a nossa maior motivação de pregar o Evangelho. Se dependesse das nossas argumentações para que as pessoas se convertessem, né, se dependesse do nosso modo de apresentar os nossos testemunhos, nós teríamos uma dificuldade muito maior. Mas a palavra nos ensina que o simples fato de Deus ser o autor de toda a obra salvífica, né, como o presbítero Mauro falou agora de manhã, Ele quem nos chama, a obra é dele, né, a chamada Missio Dei, a missão de Deus. Então, nós somos só instrumentos para isso. E o fato dele ser o Senhor soberano sobre toda essa obra da redenção é o que deve nos motivar a plantar igrejas, a pregar o Evangelho e a anunciar. Terminamos na semana passada o 8º princípio, que diz que missões acontecem em tribulações. Todos aqueles que querem assumir um compromisso com Cristo certamente serão perseguidos. Toda vez que a igreja se torna mais fiel ao Senhor, mais retaliação ela sofre. Porque o próprio Jesus nos diz que o mundo nos odeia. E quando você apresenta a luz, você apresenta a verdade, obviamente que há uma reação, né, daqueles que preferem as trevas, e a igreja é fruto então dessa perseguição, dessa tribulação, dessas dificuldades. E vimos na história aqui registrada em Atos, tantos episódios que os nossos irmãos do passado sofreram por conta de assumir um compromisso sério com Deus. Hoje nós vamos entrar então no 9º princípio que o reverendo Arival apresenta no seu livro e que é apresentado aqui no livro de Atos, que é o fato da manutenção da obra missionária. Pastor, plantar a igreja precisa de dinheiro, precisa de recursos, precisa de manutenção. E aí muitas pessoas se preocupam, vai ficar caro esse negócio, hein? Enviar missionário, sustentar missionário, construir igrejas, fazer isso ou fazer aquilo, né? Então gera uma série de dificuldades, né? Então nós vemos que na visão bíblica o dinheiro não é empecilho para a obra missionária. Deus é quem vai, de certa forma, direcionar inclusive isso, né? E esse é um tema então que nós vamos começar a estudar no dia de hoje, esse 9º princípio, tratando de que o dinheiro não é empecilho para missões. Nós temos, obviamente, alguns obstáculos que o reverendo Arival apresenta aí. Ele diz assim: primeiro, pastor, não dá para investir em missões porque nós arrecadamos pouco, né? Então, arrecadamos pouco e mal dá para atender às nossas necessidades. Como que a gente vai pensar em plantar a igreja? Como que a gente vai pensar em enviar missionários, ou então começar um trabalho novo, ou abrir uma congregação, ou investir numa cidade vizinha que ainda não tem igreja? Está sempre apertadinho, a gente não terminou nem as coisas aqui, pastor, né? Ainda tem tanta coisa para ser feita, então como que a gente vai fazer? Né? Esse é um possível obstáculo. Ou a nossa igreja não tem recursos para investir em missões. É pandemia, pastor, as famílias perderam renda, as pessoas estão necessitadas,
Nós temos que dar comida para o povo, nós temos que investir só na manutenção, pastor, ação social. E aí a gente vai ter um choque. Qual que é a prioridade da igreja? Né? É lógico que nós não podemos descuidar, né, da manutenção dos crentes e tudo mais, mas em última análise o objetivo da igreja é gerar novos crentes e plantar novas igrejas e alcançar os eleitos de Deus. Mas muitas vezes a igreja fica nesse conflito. E agora? Compramos cestas básicas ou compramos Bíblias? Para onde? Não tem recurso suficiente para os dois. O que nós vamos fazer? É outro obstáculo. Ou você vai encontrar pessoas que sempre vão apontar que as prioridades da igreja são outras do que o investir na obra missionária, na plantação de igreja, no colégio pastoral, né, como nós temos aqui em Antioquia, um grupo de homens envolvidos com o ministério da palavra, para que você tenha um pastoreio de maior qualidade, mais pessoas atuando. Isso gera, obviamente, a necessidade de recursos. Aí fala, não, a prioridade nossa não está bom do jeito que está, né? Vamos focar outra coisa. E aí tem sempre alguém que vai puxar a sardinha para aquilo que ele entende ser melhor, né? Você vai conversar com os professores da escola dominical, departamento infantil, fala, pastor, nós temos que investir na escola dominical, vamos comprar móveis mais adequados para as nossas crianças, tem que ter estante em cada uma lousa não sei do que, tem que ter um PowerPoint, um projetor em cada sala, com computadores, para que os professores possam apresentar as suas aulas melhores. E aí você vai pegar o pessoal da equipe de louvor e falar, pastor, nós precisamos melhorar os equipamentos da igreja, nós precisamos de microfones da marca tal, nós precisamos, talvez, de uma estrutura melhor, nós precisamos, o que mais, Fábio? Me dá uma ideia aí. Nós precisamos de um aquário para bateria, né? Para microfonar as baterias, não é isso? Tem um monte de situação. Aí o outro lá, o Gabriel, já fala, pastor, nós precisamos trocar esse projetor, está meio embaçado, o negócio não está legal. Tem uns agora que pega a tela inteira aqui, ó, a gente vai fazer com todo aqui o fundo, vai ficar maravilhoso, né? E a gente precisa investir nisso, nós temos outras prioridades, onde já se viu. Aí o outro fala, pastor, está um frio terrível, nós precisamos pôr essas portas aí que está gelando minha orelha, né? E você vê que o povo já não povoou muito ali, né? Vem tudo para cá, para fugir. Pastor, tem outras prioridades, né? O forro ainda não foi posto, não sei o que, pastor, o senhor está pensando, dezembrão está aí, o verão vai chegar de novo, né? E cadê não estou vendo nada aí, né? Depois o senhor faz lá o programinha das mulheres lá em setembro e dá um abanador para cada um. Não, pastor, esse negócio não vai dar certo não, nós não queremos um trem para gelar aí, né? Então, vão apresentar várias necessidades. Os jovens, não, nós queremos fazer um acampamento, nós precisamos de recursos para fazer um acampamento. Né? Os adolescentes, não, eu quero viajar para não sei aonde, vamos fazer uma viagem missionária. Necessidades sempre vão ter. E se a igreja não tiver focado na sua prioridade, vão aparecer tantas outras prioridades que a gente fica até que perdido, né? E aí, pastor, então como que a gente deve fazer nessa situação aí como igreja, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o Espírito Santo, ele é o Senhor de todas as coisas. Nós já vimos que ele é o executor da obra. E ele sabe que para algumas situações, obviamente, não tem como fazer sem recursos. Mas então vamos começar pelo menos hoje, estudar um pouquinho sobre essa situação da ação de Deus e do dinheiro na igreja, em especial aqui no livro de Atos. Primeira situação que nós precisamos lembrar que o Senhor é o Senhor dos nossos bens. E essa é um tipo de frase que os cristãos ou muitas pessoas da igreja não gostam muito de ouvir. Não, senhor, não, pastor, quem trabalhou fui eu, cara. Quem juntou fui eu, quem acorda cedo sou eu, então o dinheiro é meu. Mesmo depois de uma pandemia dessa que nós passamos, onde Deus nos prova a cada dia que nós não somos nada, e que a nossa vida de fato é simplesmente um sopro,
e que se não for o Senhor em nos guardar, hoje nós aqui estamos e daqui a pouquinho nós já não estamos mais, mesmo assim a gente tem aquela tendência de achar que tudo é meu, né? Igual criancinha pequena que chega na casa do amiguinho e acha que o brinquedo do amiguinho é dele, né? Aí pega, abraça assim, na hora de ir embora e fala assim, é meu, né? A gente ainda continua com essa mesma inclinação. Então, para nós, os nossos recursos, aquilo que temos, é nosso. Mas na perspectiva bíblica, o Senhor é dono, é Senhor, inclusive, daquilo que somos, mas também daquilo que temos, ou que teremos. Nós sabemos que é o Senhor quem vai direcionar todas as coisas. Tanto que, isso é uma influência, às vezes, do convívio com o ímpio, né? Porque a Bíblia já nos indica que o ímpio tem uma tendência à prosperidade muito maior do que o crente, né? Eu até falei isso aqui de tempo atrás, tem pessoal que fica meio chateado. Aí no encontro de casais, eu acho que o Otaviano, que veio brincar comigo, que crente não pode ficar rico, né, que eu falei, que é aquela palavra em Provérbios, né, do rei, se não me engano, o Senhor não me dê nem pobreza, para eu não ficar reclamando, murmurando, mas não dê nem riqueza, para eu esquecer de Ti, né, me dê aquilo que eu preciso, e um coração, né, disposto a servir o Senhor. Essa deveria ser a nossa postura. Mas quando nós olhamos para o ímpio, a perspectiva, Asaf fez isso, né, lá no Salmos 83, e ele diz que ele quase desanimou na fé, ele quase desviou, porque ele começou a observar o ímpio e estava dando tudo certo na vida do ímpio, né? Tudo que o ímpio fazia dava certo, ele estava próspero, ele não fica doente, né? A gente inventa de, sei lá, fazer uma vigília à noite, ao relento, no outro dia está todo mundo com pneumonia. O ímpio vai para a rave, fica 3 dias, né? Sem tomar banho, direto dormindo no sereno, né? E aí no outro dia termina a rave, no outro dia o cara está lá na empresa como se nada tivesse acontecido. Aí você fala assim, meu Deus, nós fomos para adorar o Senhor, ficou tudo doente. Mas Asaf já fez esse teste e viu então que o ímpio ele prospera e que os nossos olhos nós não podemos invejar isso do ímpio, mas nos colocar na presença de Deus, principalmente sabendo que no final, né, Salmo 73, 17, que Asaf vai falar, olha, eu quase me desviei os pés até que entrei no santuário de Deus e me atinei para o fim dos ímpios. Mesmo que eles tenham aparentemente vida boa aqui, né, o que move o crente é a expectativa da vida eterna, da comunhão eterna com o Senhor. E a Bíblia diz que ninguém pode nos tirar isso, porque o Senhor nos deu por sua graça, né? Então, mesmo que a gente muitas vezes olhe, tem a mesma tentação que Asaf, e olhe os ímpios, e parece que está tudo certo para os ímpios, e a gente fica tentando correr atrás dos mesmos objetivos deles, né, que é a prosperidade, a tranquilidade, não sei o quê, nós sabemos que Deus é quem nos sustenta, irmãos. Às vezes nós fazemos investimentos e Deus do nada nos abençoa, às vezes a gente por si só tenta fazer as coisas e na nossa cabeça vai dar tudo certo e a gente compra ou investe e aí dá tudo errado, porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas, nós precisamos entender isso, e quanto mais cedo nós aprendemos isso, mais seguros, inclusive emocionalmente, nós estaremos nas questões da provisão que vem do Senhor. Então, a primeira apresentação aí é que o Senhor, Ele é o dono, Ele é o Senhor dos nossos bens. Então, quando nós somos chamados por Deus, Ele passa a ser o Senhor de tudo o que somos e de tudo o que temos. Pelo menos essa deveria ser a nossa postura diante de Deus. E entender que o meu coração, portanto, tem que estar firmado nessa verdade. Senhor, eu sou teu, minha família é tua, o que eu tenho é teu. Senhor, se está dando errado, o meu negócio também é teu. Então,
o Senhor coloca a tua mão. Eu tenho uma história, eu acho que já contei aqui, de um conhecido, né, de um irmão nosso, hoje não mora nem no país mais, mas ele trabalhava com pecuária, e ele trabalhava com ovelhas, né? E aí ele comprava e vendia ovelhas, tal, leilão e tudo mais, e trabalhava também com melhoramento genético, né, tal. A gente que não tem muito conhecimento disso, mas há um universo aí grandioso em relação a ovelhas, inclusive que movimenta muito dinheiro, né? E aí tem as feiras, né? E aí tem as premiações. E aí, então, se você tem uma ovelha lá que se torna a grande campeã nacional, pô, você está feito, porque cada óvulo dessa ovelha vai valer muito. E esse irmão, então, trabalha com isso, disse que estava lá numa noite lá, acompanhando um leilão pela TV, tem um canal específico para leilão de ovelha, né? E aí, então, você liga a oferta, tem um corretor lá que você já põe lá, o cara compra. E disse que ele tinha como desejo comprar uma ovelha que vinha de uma linhagem lá, que, se não me engano, chama Maria da Paz, a linhagem da ovelha. E ele queria comprar uma ovelha dessa linhagem, porque era uma linhagem genética muito boa. Só que ele estava lá, já estava na madrugada, já o negócio lá, ele já meio sonolento, ele só ouviu assim, Maria da Paz, e aí ele mandou um lance e comprou a bendita ovelha. Aí o sócio dele ligou para ele na hora, falou: você está doido, cara? Você viu que você comprou? É lá da Maria da Paz? Mas a ovelha já está com não sei quantos anos, cara. Você vai abrir um asilo para a ovelha? Falou para ele. Agora já foi. Pagou o frete dessa ovelha que veio lá do Nordeste, que ela gastou com dinheirama, tal, trouxe a bendita da ovelha. Aí foi, retirou os últimos óvulos que a ovelha tinha, né? Porque já era velhona, mas tirou. E alguns desses ovos, ele então fez lá a fecundação e deu as ovelhinhas lá. E guardou o resto de ovo lá. Congelou. Passou, acho que um ano, a filha dessa que ele comprou, dessa velhinha, velhinha, né? Ganhou como grande campeã do país. E ele tinha os últimos óvulos da mãe. Imagina o que aconteceu com esse cara. Começou a chover proposta para ele, né? E aí ele escolheu, obviamente, os melhores preços. Veja, um ato errado do cara de comprar uma ovelha que ninguém queria, Deus transforma numa situação que abençoou a vida dele. E aí, por que essa história é interessante? Porque aí depois, parte desse dinheiro, ele construiu uma igreja lá no Pará. Uma igreja que já existia, um grupo, a igreja não tinha local para se reunir, e ele, pelos contatos dele, ficou sabendo dessa situação, enviou um recurso para lá e construiu a igreja, o templo, lá no Pará, né? Não vou lembrar o nome da cidade, mas por conta dos ganhos que ele teve com essa ovelha, que todo mundo achou que era uma loucura ele ter comprado aquela ovelha, estava perdendo dinheiro, né? O sócio dele falou: você é louco, você está perdendo dinheiro. E de repente aquela situação, Deus transformou numa bênção não só para ele, mas para a igreja do Senhor. Então Deus é o Senhor de todas as coisas, irmãos. Tem situação que você fala assim: nossa, eu vou entrar nisso porque isso aqui é certeiro, vai dar tudo certo. É o que você tem mais prejuízo. Não vou mudar de emprego, porque agora vai dar certo, porque eu vou lá, vou ter... Puxa vida, dá tudo errado. E às vezes, naquela simplicidade que você fica, Deus multiplica, transforma e abençoa, porque Ele é o Senhor da nossa vida, dos nossos bens e de todas as coisas. A palavra do Senhor nos chama a atenção para o fato de que onde está o meu coração é onde eu vou investir o meu dinheiro. Se você quer saber, eu já tenho falado isso há algum tempo aqui, né? Se você quer saber qual o seu maior ídolo,
Abra o extrato do seu banco lá e veja onde você gasta mais dinheiro. Provavelmente vai ser o indicativo. Porque a gente tem a tendência de investir os nossos recursos naquilo que nós mais amamos. Naquilo que nós temos mais inclinação. E tem umas situações que são válidas. Você vai ver lá que você gasta com a família. Oh, ótimo, maravilha, que bom. Na provisão da família, na manutenção da família, na educação dos filhos. Oh, que bom, está gastando dinheiro aí, está jóia, está glorificando a Deus também. Agora tem gente que você vai abrir lá o extrato, ou pegar o extrato do cartão de crédito, e aí você vai ver que é só o seu hobby. 60% do seu ganho só vai naquele negócio. Aí você fala, tem alguma coisa errada aí. Esse negócio está mais me comandando do que eu comandando ele. Então já pode ser um indicativo da onde você está colocando, de quem de fato comanda o seu coração, né? Dá uma olhadinha comigo em Mateus. Mateus capítulo 6. A partir do verso 19. Mateus capítulo 6, verso 19, vai dizer assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o quê? Então, o meu coração está onde está o meu dinheiro. Onde eu mais invisto. Se eu amo ao Senhor e as coisas do Senhor, obviamente que eu também vou trabalhar e vou investir nas coisas do Senhor. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. E aí Jesus conclui: não podeis servir a Deus e o que mais? E as riquezas. Então, se o seu coração estiver na busca pela riqueza, irmãos, obviamente que você vai investir nas coisas simplesmente terrenas e não vai pensar nas coisas eternas. E aí, onde tiver o seu tesouro, onde tiver o seu ídolo, o seu coração vai estar lá e, consequentemente, é o lugar que você vai investir do seu tempo, dos seus recursos, do seu dinheiro, dos seus sonhos, do seu planejamento, né? Tem pessoas que, por exemplo, são viciadas nas questões digitais. Não, perde um tempo com esse negócio, ela deixa de conviver com as pessoas, deixa de vir à igreja, né? Não, porque tem um negócio, vai passar um negócio, ou então tem um jogo, né? Viciado em jogo, então digital. Existe hoje, né, pessoal que ganha muito dinheiro, inclusive com isso, que os caras se organizam um clube, uma casa. O cara compra equipamentos de última geração e aí ele monta uma equipe para jogar aquele negócio online, tarará. Não sei se você observou que na nossa rua nós temos uma dessas. Está sempre cheio de carro aqui, de segunda a segunda. Você passa aqui de madrugada e está cheio de carro. Porque os meninos vêm, os homens, né? Vem para jogar. É uma equipe aqui, descendo aqui, próximo aqui, tem uma casa que é a casa de uma equipe de jogos online aí e tal. Joga com gente do mundo inteiro, entra em campeonato mundial. Aí tem campeonato mundial de, sei lá, né? Na minha época era Pac-Man, né, meu? Hoje não sei se tem, mas todos esses jogos aí tem campeonato. O cara vive nisso, o cara não dorme, o cara fica nisso. Lá na 4, né, eu lembro de uma situação que alguém colocou que a igreja era um ponto de batalha de Pokémon. Pokémon. Não me pergunta que eu sou ignorante nesse sentido. Aí o que acontece? Então tem um mapa virtual e ali era uma arena, né? Quando eu cheguei para ser pastor lá, uma das primeiras, eu cheguei, tinha uns 20 jovens sentados ali na calçada da igreja.
Falei, puxa, a igreja fechada. Falei, meu Deus, o povo querendo entrar e eu cheguei atrasado. Né? Porque aí, que nada, eu estava lá só porque ali era uma arena de Pokémon. Nunca, nem dia que era igreja, não é nada. Ficava lá. E tinha uns que eram conhecidos da igreja que ainda pegava o sinal do Wi-Fi da igreja para jogar. O cara está viciado naquilo, o coração dele está naquilo. Ele compra o melhor celular para poder jogar aquilo. Ele compra em 48 vezes, faz plano, não sei do que. A vida dele é aquilo. E é naquilo que ele investe todo o tempo e todo o recurso. Né? E assim, a gente poderia citar um monte de vícios aí, né? Tem mulher que investe em panela. Já foi o tempo, né, Jefferson? Tá vendo? Eu cutuquei só para ver o murmurinho. Tupperware. Entendi. Né? Mas houve um tempo, irmãos, né, que inclusive se vendia uma estrutura de ferro assim, né, que você punha as panelas por número. As panelas areadinhas de alumínio, grosso. Comprou lá de Minas Gerais. Né? Do número 54 até o número 6. Ficava aquela coisa, né? Aquilo lá era uma ostentação para as mulheres da década, sei lá, de 50, de 60. Hoje você dá uma panela para uma mulher, você está perdido, né? Mas, de onde está o seu coração? Talvez não seja em panela, talvez não seja em pote plástico, mas talvez seja em outras coisas. Então, cuidado. Aonde está o meu coração é onde eu vou investir o meu dinheiro. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos entrar então aqui em Atos e ver como que Deus levantava recursos para a obra missionária. Como que o Espírito Santo tocava nas pessoas para a questão aí da manutenção da obra, né? Então vamos lá, Atos capítulo 2. A partir do verso 42. Atos, capítulo 2, verso de número 42. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então você vê a questão da palavra, você vê a questão da comunhão, né? E a questão da consagração. O que mais? Em cada alma havia temor, a ideia de consagração ainda. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, era ainda o período de transição, né? E os sinais que se operavam, como Marcos vai nos dizer, eram sinais para comprovar a palavra que estava sendo pregada, e os apóstolos receberam essas credenciais. Por isso, então, toda sorte de prodígios, sinais, expulsão de demônios, curas, que é prometido lá em Marcos 16, é visto aqui em Atos como demonstração do sinal para que as pessoas crescem na palavra que estava sendo pregada. E aí, então, verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Existe talvez uma crença meio destoada, né, na perspectiva aqui de Atos, que é como se houvesse uma ideia de comunismo aqui. O fato de eles estarem em comunhão, em fraternidade, suprindo as necessidades uns dos outros, não significa que eles venderam todas as suas propriedades, né, e aí deixaram na mão da igreja, e a igreja então comprou as casas, não sei o que, distribuía o pessoal e dava comida para todo mundo todo dia. Quando nós vamos olhar para
para o livro de Atos, a sequência de livro de Atos, inclusive aqui nós vamos ver no capítulo 4, no capítulo mais à frente também, que alguns dos que venderam, inclusive, eram pessoas que tinham a noção que aquela propriedade que eles tinham não deveriam ter, pelo menos naquele momento, ou eram propriedades que eles não usavam para sua própria manutenção. Então, essa é a ideia de usar o investimento que tinham para abençoar a igreja. Mas não que todo mundo vendeu tal e ficou todo mundo dentro da igreja e falou, e agora? Nós dorme na onde? E agora? Nós come o quê? E agora? O que faz? Então, essa visão que muitas vezes é passada, que as pessoas, então, se abdicaram, se abriram mão de tudo que tinham para colocar aos pés dos apóstolos, é uma situação que não é o que a palavra do Senhor nos apresenta. Mesmo porque você vê depois em Atos, o próprio apóstolo Paulo tendo que trabalhar como fazedor de tendas para auxiliar na sua manutenção missionária. Você vê também o próprio apóstolo Paulo, no final de Atos, tendo que alugar uma casa. Então, obviamente, ele recebia algum recurso para alugar essa própria casa, né? E ali permanecer em Roma, pregando o evangelho, aquela coisa toda. Então, essa ideia que muitas vezes nos é apresentada, e que tem muita igreja neopentecostal que usa, inclusive, para forçar as pessoas a fazer algumas campanhas loucas, né? E não são poucas as histórias das pessoas que vendem as suas casas, vendem os seus carros e dão dinheiro na igreja, e aí depois não acontece aquilo que elas estão esperando, aí entra com um processo contra a igreja para receber a casa de volta. Já ouviu coisas assim? Então, essa maneira de apresentar essa porção do livro de Atos, na verdade, ela está distorcida. Só antes de voltarmos aqui para Atos 2, dê uma olhadinha aí para capítulo 4 de Atos, verso 36 e 37. Depois a gente vai ler do 32 ao 35, mas só para eu não perder a sequência da minha ideia aqui. Veja o que diz aí Atos, capítulo 4, verso 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação. O que está escrito aí? O que está escrito aí? Levita. Levita é aquele homem que deita assim, e de repente ele... É isso? Não. Quem que era levita aqui? Da tribo de Levi. Ele era da descendência da tribo de Levi. E a tribo de Levi era responsável por o quê? Pelo templo, pela pregação, pelos serviços relacionados à manutenção do templo. Eles receberam terra na divisão das tribos de Israel? Não. Se você pegar a relação dos filhos de Jacó, você vai ver que Levi está lá. Agora, se você pegar a relação das tribos de Israel, Levi não aparece. Como também José não aparece, porque José recebe porção dupla. Então, nas tribos de Israel, o que vai aparecer são o nome dos filhos de José, Efraim e Manassés. Então, você não vai ter na tribo de Israel, a tribo de José. Tem tribo de José? Não, mas você tem a tribo de Manassés e de Efraim, que são os filhos de José. Tem a tribo de Levi, no sentido de possessão das terras? Não, mas ele era um filho de Jacó, e por isso é tribo de Levi, né? Só que esse povo foi vetado a ideia de não ter propriedade, porque eles iam servir o templo, eles iam servir ao Senhor. E todas as outras tribos deveriam, então, trazer recursos para a manutenção da tribo de Levi, uma vez que eles não tinham propriedade. Tudo bem? Nós estamos aqui num momento de transição. Ainda o que está em voga é toda a lei. Ok? O Antigo Testamento aqui está ainda em transição. Mesmo nós estando no livro de Atos, Jesus tinha acabado de ser sacrificado. Jesus tinha acabado de ser assunto ao céu. O Espírito Santo tinha acabado de ser derramado. É um momento de transição. Tudo bem até aqui? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé,
que era filho da exortação, que era levita, natural de Chipre. Veja o verso 37 agora. Como tivesse... Mas o que esse cara tem um campo, se ele era levita? Ele podia ter uma propriedade? Ele não podia ter propriedade. Ele era levita. Ele tinha que estar servindo no templo. Ele tinha que estar vivendo das coisas do Senhor. Ele não era para ter um campo. Não era para ter nem terra no cemitério. Ele não podia ter nada. Porque era isso que a lei de Moisés estabelecia para os descendentes de Arão, ou seja, para as tribos de Levi, que era a tribo sacerdotal. Então o que acontece? Esse homem se converte e tudo indica que ele era um levita, mas que não estava atuando naquilo que ele deveria estar atuando. E ele, como tivesse um campo, aí o que ele fez? Vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. O que Lucas quer nos informar com isso? Que ainda era um momento de transição. Agora no Novo Testamento, Barnabé podia... Ótimo. Então Barnabé, se fosse hoje, ele podia ter o campo que ele quisesse, comprar lá o que ele pudesse comprar. Porque hoje o sacerdócio levítico não existe mais. O que existe hoje é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Mas aqui, nesse momento, o que acontece? Ainda é transição. E se um levita quisesse demonstrar que ele é fiel a Deus, o que ele tinha que fazer? Primeiro, não tinha que ter campo nenhum e tinha que servir as coisas de Deus. Barnabé provavelmente entendeu isso. Poxa, eu sou levita, cara, tenho um campo, eu devia estar servindo a Deus. Agora com essa mudança toda, o Espírito Santo derramado, eu vou me consagrar ao Senhor. Então, como levita, o que eu vou fazer? Vou vender o que eu tenho e vou trazer para a igreja. Vou depositar sobre a liderança da igreja, para que a igreja use como tem que ser. Porque eu tenho que viver da provisão que o Senhor mesmo me traz. Porque é assim que funcionava a cabeça de um levita. Provavelmente, então, quando a palavra do Senhor registra, aponta para o fato de que as pessoas vendiam ou aquilo que elas tinham a mais, ou, no caso aqui como Barnabé, de uma situação que a pessoa se sentia desconfortável com a situação, pelo testemunho dela. As pessoas sabiam que ele era levita. Mas você tem uma propriedade? Mas você não é levita? Ou a lei de Moisés proibia? Estava em transição. Até naqueles dias, o momento ainda, o que estava em voga era a lei de Moisés, e a lei que proibia do levita ter propriedade. Então ele, por uma questão de testemunho, vende o seu campo e entrega aos apóstolos. O problema é que isso motivou algumas pessoas a fazer isso de uma maneira ilícita, que é a sequência do capítulo aí, que é o capítulo 5, que vai contar a história de quem mesmo? Ananias e Safira, que enciumados, por que enciumados? Veja aí veja o verso 5, que é a sequência, né? Essa divisão de capítulo não tem. Lucas coloca a história de Ananias e Safira logo após a história de Barnabé, para fazer esse contraste. Entretanto, ele vai começar. Olha, Barnabé era levita, ele sabia que ele não devia ter campo, ele vendeu o campo e trouxe para os apóstolos. Entretanto, tinha Ananias e Safira que não precisava vender nada, mas quiseram se aparecer, venderam e colocaram no coração que iam falar para os apóstolos que venderam a propriedade de 100 mil por 50. Estou jogando um número qualquer aqui. E aí, então, caiu a casa deles
E aí, então, o Espírito Santo mostrou para Pedro que eles estavam mentindo, e os dois acabam acontecendo o que com os dois? Morre. Mas veja o que Pedro disse para ele. Verso 3, né? Vou ler aqui, o todo. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Veja, uma propriedade. Significa que ele vendeu todas as suas propriedades? Não, vendeu uma propriedade, que era o normal. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Fez a mesma coisa que Barnabé, só que com mentira. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria o quê? Não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Se fosse uma obrigação de todo mundo vender a propriedade e trazer aos pés dos apóstolos, como é se pregado em muito lugar por aí, a resposta de Pedro seria essa ou seria diferente? Seria diferente. Porque ele disse: você não vendeu? A propriedade não era sua? Primeiro, você não precisava vender. Mas já que você vendeu, o dinheiro não era seu? Era seu. Agora, se fosse uma obrigação de vender e trazer para a igreja, o que Pedro falaria? Ananias, por que você não vendeu logo? E por que você reteve um dinheiro que era meu, que era da igreja? Porque você sabe que todo mundo tem que vender e trazer para a igreja. Não era uma prática de obrigação para ninguém. Ou chegasse para ele: por que você vendeu só uma propriedade, Ananias, e não vendeu todas as suas propriedades? A resposta de Pedro, inclusive, garante a Ananias e Safira que eles tinham direito à propriedade, que caso eles vendessem, ele tinha direito de ficar com todos os recursos que ele quisesse daquela propriedade. Só trazia aquilo que lhe cabe pela lei, que também ainda estava em vigor, e pelo princípio que vem antes da lei, que a gente vai estudar também, e você vai ver que está em vigor. Mas não havia uma cobrança da igreja nesse sentido. Só que Ananias e Safira resolveram vender aquela propriedade para fazer graça para a igreja, porque Barnabé tinha feito. Só que Barnabé fez o que tinha que ter feito, porque ele era levita. Estavam ainda sob a lei, estavam ainda nessa transição, não tinham um entendimento claro de que a lei cerimonial havia cessado, não havia um entendimento claro que o sacerdócio levítico havia terminado. Então, o que se esperava de um levita nesses dias é que ele andasse em fidelidade de consagração, que significava que se ele tivesse alguma propriedade que a lei proibia, que ele então vendesse e entregasse isso para a igreja. Então veja, irmãos, eu estou quebrando aqui um princípio, um extremo, mas ao mesmo tempo quero chamar a sua atenção para a postura de tantos irmãos que resolveram vender parte do que tinha e trazer aos apóstolos para suprir a necessidade da igreja. Voltemos lá para Atos 2. Atos 2, então, 45, diz: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Depois nós vimos que isso foi centralizado aos apóstolos, e vimos também que essa não era uma situação imposta pela igreja, e nem que era uma situação que tinha que vender todos os seus bens. Mas, voltando para o ponto que eu quero chamar a sua atenção, da ação de Deus e dos recursos aqui em Atos, e para a manutenção da igreja, você vê que essas pessoas que haviam se convertido, e quantas pessoas eram? Veja lá, verso 41, do capítulo 2. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, quase 3.000 pessoas. Da onde eram essas quase 3.000 pessoas? Eram todas de Jerusalém? Não, porque essas pessoas tinham vindo
para a festa do Pentecoste. Vamos dar uma relembrada aqui? Capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia do Pentecoste. Deixa eu ver onde que mais aqui que ele fala. Aí no verso, vem o Espírito Santo, tal, não sei o que, se reúne ali, verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém, e esse habitando aqui é a ideia, ou que eles tinham alguma propriedade ali em Jerusalém, ou que eles haviam alugado alguma coisa ali, justamente por causa do período da festa. Porque da onde que era essa turma, né? Vamos ver aqui. Ora, estando habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo da onde? De todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na própria língua. Estavam, pois, atônitos, admiravam, vede, não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar em cada um em nossa própria língua materna? Veja, eles não eram dali, eles vieram de todas as nações, estavam ali, provavelmente por causa da festa. E aí são pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e os romanos que aqui residem. Então, judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Então veja, muitos desses quase 3.000 eram pessoas que estavam ali tão somente por conta da festa. E que estavam habitando em Jerusalém por conta da festa. Eles se convertem, tem quase 3.000. E aí aqueles que ficam ali, porque o Pentecoste ele vai se perpetuar no contexto desses que se converteram, até para receber o ensino dos apóstolos. Enquanto eles estavam ali, esses provavelmente eram os necessitados. Porque os caras não tinham casa ali, os caras não moravam ali, os caras não tinham trabalho ali. E aí, para manutenção desse período, então a igreja, aqueles que tinham propriedade, vendiam e ia suprindo as necessidades, partindo o pão de casa em casa. Por quê? Porque quase 3.000 pessoas se converteram, nem todas eram de Jerusalém, haviam vindo para Jerusalém por causa da festa, mas devido à mudança que aconteceu, o derramamento do Espírito Santo, eles permanecem ali para receber a instrução dos apóstolos, e aí então é mantido. E aí os caras começam a se acomodar lá. Não, que maravilha, agora vai ficar bom demais aí. Vamos continuar aqui. Até que lá, no capítulo 8, o que acontece? Deus levanta o que sobre esse povo? E aqui eles já estavam com quase 8.000, né? Porque depois quase mais 5.000 se convertem. E aí lá em Atos 8, o que acontece? Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, quem esses todos? Os quase 3.000 lá, depois os 5.000 homens se convertem, e por aí vai. Perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando de casa em casa, arrastando homens e mulheres, levando para o cárcere. Verso 4. Entre mentes, ou seja, enquanto isso aconteceu, os que foram dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Pronto, aí então as coisas começaram a entrar no eixo. Porque já em Atos 1:8, Deus diz, você vai receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, só em Jerusalém. É isso que está escrito lá? Não, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. Não é isso? Então o que aconteceu? O povo se converteu, começou a vender, cada um estava suprindo, comendo pão casa em casa, o povo foi ficando. E não ia embora de Jerusalém, ninguém voltava mais para casa. E o objetivo que Deus é que deu o Espírito Santo para o povo, justamente sendo disperso, ou cada um voltando para a sua região, fizesse o que em sua região? Pregasse o Evangelho. Como o povo se acomodou,
foi preciso vir o quê? Uma perseguição para a igreja, para dispersar a turma. Então, essa situação dos recursos em Atos 2, em Atos 4, é por conta desse momento inicial da igreja. Então, aquela postura extremada, que muitas vezes exige das pessoas, né, a fazer um ato de fé, um voto, tarará, na verdade, não pode ser baseado aqui em Atos 2. Porque, na verdade, esse demonstração de investimento no reino não é fruto, irmãos, de uma imposição, seja da igreja ou do próprio Deus, mas é fruto de um coração disposto a servir. Se o Senhor é o Senhor da minha vida e dos meus bens, é obviamente que se o meu coração está nas coisas de Deus, eu vou investir nas coisas de Deus. Vai ser natural. Não vai ser um negócio forçado. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo vai depois ensinar a igreja, quando ele está coletando ofertas para Jerusalém, que Deus ama quem dá com alegria. E de modo liberal, não por constrangimento. Quem entende de fato o que Deus fez por nós, vai tratar essa perspectiva da fidelidade dizimal e das ofertas como uma situação natural. Aqueles que venderam, a grande maioria, venderam porque queriam investir nas coisas de Deus. Aqueles que entregaram, que tinham, fizeram porque se sentiram tocados para isso. E isso abençoou a igreja no início? Claro que abençoou demais. O próprio apóstolo Paulo manteve todas as suas viagens missionárias, recebendo, não só através do seu trabalho secular, mas ele deixa claro, inclusive em Corinto, também em Filipenses, que o modo correto é que a igreja fosse parceira dele para sustentar a obra missionária. Agora, se você não tem coração no avanço do evangelho e da obra missionária, você não vai investir nessas coisas. Só vai investir quem tem coração nisso. Mas a palavra de Deus diz que aquele que tem o Senhor como dono de todas as coisas, o seu coração está nas coisas eternas. E na propagação do Evangelho e do Reino, como um dos mecanismos para demonstrar gratidão e louvor ao Senhor. Então, Atos 2 vai dizer que eles faziam isso, e faziam isso de modo liberal, com exceção lá depois de Atos 5, a ideia de Ananias e Safira, né, que movidos talvez por uma inveja de ver Barnabé fazendo o que fez, também tentaram manifestar isso, mas infelizmente o Espírito Santo, que é o executor da obra, desmascarou a prática ilícita deles. Vamos agora olhar o verso 32 até o verso 35 de Atos 4. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Né? Que Paulo vai tratar isso mais para frente, que tenhais o mesmo pensamento e a mesma ação. Basicamente é isso. Né? Então, eles tinham lá, creram, tinham um coração, uma alma. Eles estavam focando a mesma coisa, eles tinham os mesmos objetivos, eles estavam direcionando no mesmo sentido. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, era comum. É aquilo que a gente faz. Esse é um princípio, irmãos, do cristianismo. Né? Eu até tenho um primo casado com uma prima, que recentemente fiquei sabendo, estão comprando um carro, estão querendo comprar um carro, e tem uma menininha, e a minha prima está grávida. Então precisa de um carro um pouquinho maior. Aí alguém sugeriu, o Herb tem uma Spin. Que carro feio do caramba, rapaz. Que é aquilo, rapaz? Não dá. Aí você pergunta assim, pastor, o seu gosto por carro é meio estranho, né, pastor? Não é estranho, irmãos. Chama-se necessidade e visão. Quando eu troquei, você lembra que agora vende em várias situações, aí vendemos a perua, mas eu tinha até a perua. Era a perua de 9 lugares e a Spin de 7.
São 16 lugares, olha que maravilha. Para um pastor, isso é essencial. E vou te falar, quando estava plantando a segunda igreja presbiteriana de Jaboticabal, eu tinha um carro de 5 lugares. Tem 3 filhos. Pronto, lotou. Já era. Aí eu passava na frente da casa dos irmãos, para ir para a igreja, e aí via a necessidade dos irmãos. Não podia pôr no carro, porque senão eu estaria fazendo o quê? É algo ilícito. Ah, mas é uma prática boa, o senhor está levando para a igreja, põe as crianças no colo da turma e leva 8. Meu irmão, na perspectiva bíblica, os fins não justificam os meios. Essa é uma visão mundana. Na perspectiva bíblica, você tem que andar direito sempre. Então não podia. Aí o que eu fazia? Pum, levava, voltava, levava, voltava. Só que ao mesmo tempo, você sabe, eu chego mais cedo, vou ajeitando as coisas. Não posso ficar nesse vai, leve e traz de pirueiro, porque senão complica também a atividade. Aí quem que fazia isso? Clarissa. Aí atrasava, porque tem irmãozinho que pega carona também e, olha, só Jesus na causa. Né? Porque o cara sabe que está de carona, sabe o horário da igreja, sabe o horário que você vai passar para quebrar o galho dele, para dar carona para o infeliz. Aí o cara chega, só um pouquinho, viu, irmão? Irmão, só um pouquinho, viu? Levanta logo, Zé. Levanta. Zé de novo, eu não posso falar mais Zé, né? Levanta. Tem João aqui? Não. João, levanta, João. Aí o João vai levantar, vai esvaziar a bexiga, 42 litros, né? Tomar café, isso é lá na frente. Jesus amado. Aí a Clarissa atrasava para tocar o hino. Pronto. Falei, pô, não vai dar certo esse negócio. Eu tenho que arranjar um negócio maior. Aí comprei a perua, que eu já ia com a perua, e tinha a espinha, que são 7 lugares. Eu comprei porque é bonita? Não. Mas é um modo que você tem para servir. Na época de Matão tinha um doblô, 7 lugares. Lindo, lindo. O carro feio também. Né? Mas é extremamente gostoso de dirigir. Uma visibilidade. Quem tem não quer vender. Né? E eu fazia um trabalho de plantação da igreja presbiteriana de Bitinga. Na época. Então o que acontece? Eu levava já a equipe de louvor inteira. E aí eu de pregador, ia já o cara do violão, a família, tarará, ia todo mundo num carro só. Então, ter tudo em comum, tudo que era seu, é para o benefício de todo mundo. Esse é um princípio cristão. Agora, pastor, se o senhor pudesse, o senhor trocaria de carro? Sim. Compraria outro? Sim. Talvez talvez ainda vai na hora que os filhos casar, né? Tal, pode até ser, que aí você compra um carro mais agradável. Mas hoje você compra o carro, ou troca o carro, pensando no servir. Porque aí tem irmão que fala, pastor, eu vou comprar um Porsche de 2 lugares só. Que aí nenhum irmão vai pedir carona. Não cabe. Isso é egoísmo, meu irmão. No princípio cristão, isso é egoísmo. Porque se você tem condição de assistir, é assim que tem que ser. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor dos seus bens. O Senhor é o dono da espinha. E é assim que tem que ser. Teve reunião, não sei o que, da UPA, não sei o que, junta, põe todo mundo. Naquela época, meu carro estava na oficina, né? Ficou lá, sei lá, 15 dias. Aí a marca falou, não, pastor, o senhor eu uso o meu.
Esse é o princípio, irmãos. Essa é a postura. Leia de novo aí comigo. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. É lógico que você não vai deixar de ter zelo para com as suas coisas. É óbvio que você vai ter. É lógico que você vai ter que uma hora falar não, porque sempre tem aquele irmão chupim mesmo que você tem que, inclusive, falar não para ele aprender a viver dentro da realidade dele. Né? Mas o seu coração precisa ser um coração que reconheça que Deus é o Senhor da sua vida e dos seus bens. E é nesse sentido que a igreja, então, ela não vai ter necessidade. Porque o Senhor sempre vai tocar no coração dos seus. E sempre as coisas vão acontecer. Porque a pessoa tem a noção exata de que o Senhor é o Senhor dos seus bens. O último verso que eu quero tratar com você aí, capítulo 20 de Atos. Verso 35. Paulo falando com a liderança da igreja de Éfeso, né? Com os presbíteros da igreja de Éfeso. E lá no final, depois dele mostrar o exemplo que ele deu, vou ler a partir do verso 33, ó. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e ao que estavam comigo. Veja, o próprio apóstolo Paulo, mesmo ciente de que a igreja era responsável pela sua manutenção, naquilo que ele podia fazer, irmãos, ele punha a mão para fazer, como fazedor de tenda, para levantar seu próprio sustento, e não só para si, para aqueles que ele tinha chamado para fazer parte do seu colegiado de missionários. O que eu posso fazer, irmãos, eu vou fazer para não onerar a igreja. Nesse sentido aqui, eu me aproprio do próprio exemplo de Paulo, né? Não para a própria glória, mas para chamar a sua atenção que da mesma forma, não só eu, mas alguns irmãos têm colocado a mão na obra para amenizar os custos da igreja. Irmãos que estão na sua folga, que podia ficar lá, sei lá, eu fazendo nada, é folga dele. Mas que vem aqui ajudar a fazer alguma coisa, no mutirão. Ontem mesmo nós terminamos a instalação elétrica lá da sala onde vai ser a biblioteca. Já está com luz e tomadas lá, viu, dona Miriam? Se eu fosse pagar para fazer isso, irmãos, faltaria recurso talvez para a EBF, que é um trabalho evangelístico que nós vamos fazer agora em julho com as crianças. Essa semana quebrou uma mola da porta. Aí nós chamamos uma pessoa, porque era uma situação emergencial, e aí trocou as molas da primeira porta. E aí eu cheguei para o cara e falei assim, viu, quanto que fica para você trocar como que chama, Luciano? As fitas. Como que chama para trocar a fita? Cada porta aqui, pastor, R$700, R$750 cada porta. Os irmãos vieram aí num dia e trocaram uma que tinha quebrado que não estava funcionando. Porque tinha tudo em comum, irmãos. A atividade de mutirão não é mesquinharia. É onde está o seu coração. Porque quando seu coração está lá no pesqueiro, está no rancho, no rancho você vai tudo lá no rancho. Você pinta, o rancho nem é seu, mas você vai lá, você pinta, você leva as coisas. Eu trouxe aqui, uma cafeteira que eu não estava usando, eu trouxe para o rancho. Eu tinha um fogão lá, eu trouxe para o rancho, um freezer. Não é assim que funciona? Porque o seu coração está lá. O servir ao Senhor demonstra, inclusive, onde está o meu coração.
E é por isso que às vezes a igreja faz coisas que ela não teria condição financeira de fazer. Porque as pessoas colocam o coração na obra. E isso é o que se espera daquele que entendeu o grande preço que Jesus pagou por ele. Não precisa fazer campanha. Não precisa prometer para você prosperidade, te ludibriar falando que Deus vai te abençoar. O que você vai fazer? Pode ser que Deus nem te abençoe, meu amigo. Mas você vai fazer isso do mesmo jeito. Porque o seu coração entendeu que Deus é o Senhor daquilo que você é e daquilo que você tem. Verso 35. E aí Paulo então olha para esses presbíteros e diz assim: tenho-vos mostrado, porque ele fazia, né? Tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus. É isso que ele escreve aí? Senhor Jesus, porque Ele é o meu dono. Recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Se ele tivesse colocado só Jesus, estava tudo bem? Estava. Mas por que ele enfatiza Senhor Jesus? Porque Jesus é o nosso dono. Ele comprou com alto preço a sua vida, meu. Então, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Infelizmente, as igrejas estão produzindo crentes que estão mais preocupados em receber do que dar. E o princípio cristão é que mais feliz, mais bem-aventurado é dar do que receber. E é por isso que a igreja então avança, irmãos. Porque tem verdadeiros discípulos cujo coração está na obra do Senhor. E é por isso que dinheiro não é problema para a causa do Senhor. Porque sempre vai ter gente com o coração disposto a fazer, a ofertar, a doar, a se entregar. Então esse é o primeiro ponto aqui sobre o nono princípio. Dinheiro não é empecilho para fazer. Começa a fazer, que Deus vai levantar a gente, inclusive para ofertar. E as coisas vão começar a acontecer.